Olá, eu sou Gustavo Lima e está no ar o Papo de Negócios. Hoje nós temos um ilustre convidado que é o Antônio Carlos Pereira, que é professor de MBA em Marketing e Estratégias da FGV. Também foi CEO da empresa Souza Cruz em diversos países pelo mundo. E nós vamos hoje discutir um tema aqui de maneira bastante descontraída, que é a liderança, a nova fórmula da liderança. Muito obrigado, Antônio, por estar aqui e aceitar o nosso convite. Nossa, para mim é uma honra estar aqui nesse programa, tanto pelo convite que você me fez, mas também a oportunidade de conversar com as pessoas, porque liderança é um dos temas que vem preocupando muito a comunidade de negócio de forma definitiva, Gustavo. Isso em todos os escalões, poderíamos dizer assim, né? O que eu costumo dizer é que liderança incomoda tanto os grandes quanto os pequenos empresários, mas também não só a área de empresa, vê a área de governo, vê também as organizações sociais. Aonde tem liderança, hoje eu posso dizer para você que vem gerando uma enorme expectativa e também uma preocupação muito grande. E qual seria, na sua opinião, Antônio, a problemática, o cerne deste grave problema que nós estamos enfrentando? Seria a formação desses líderes? Pois é, Gustavo. O que eu costumo dizer, e é uma coisa muito boa, principalmente para a gente discutir isso, para você que está nos assistindo agora, é que o que acontece com relação à liderança é que nós temos percebido que de 30% a 50% das pessoas que trabalham nas empresas, elas são literalmente carregadas nas costas. Ou seja, essas pessoas não conseguem atingir o objetivo esperado. Isso não é agora, mas já de alguns anos para cá, nós temos percebido esse tipo de problema. Na verdade, nós estamos carregando uma geração que nós não tivemos oportunidade de treiná-las adequadamente. Seria isso, na sua opinião? Olha, eu posso dizer que tem uma série de razões para isso. Nós temos pessoas ingressando, eu vou chamar de comunidade de negócio, ou ingressando nos seus cargos, no seu empreendimento, mas também nós temos um grupo de pessoas que estão se preparando para parar de trabalhar. Mas não é aí. O que nós notamos de forma geral é que, principalmente, o líder hoje, ele vem repetindo uma fórmula de sucesso que deu certo no passado. E essa fórmula, para os novos mundos, se assim podemos dizer, essa fórmula já não funciona mais. Um resumo disso eu estou utilizando soluções velhas para os problemas novos. Conceitos do século passado que não se adaptaram à velocidade do mundo moderno, em razão da internet, seria? Exatamente. Você está tocando num ponto muito interessante. E o que nós estamos notando? Embora o mundo venha num processo de mudança bastante grande, nós tivemos lá atrás o advento da internet, que facilitou muito, vem facilitando muito o processo de integração. Eu sempre digo, né, o mundo descobriu as mulheres como consumidoras, como trabalhadoras, como gestoras e protagonistas, né? Outra coisa muito interessante é que o eixo também da tecnologia mudou. Antes estava muito concentrado Estados Unidos, Japão, alguns países da Europa. Hoje você tem outros países liderando esse processo, caso da China, Vietnã. Então tem a Ásia dentro de um processo muito forte em cima disso. Então tudo isso leva a ter um ambiente de negócio onde a concorrência ela é muito, mas muito maior, Gustavo. E mesmo o pessoal que tem nascido nessa geração milênio, ou seja, isso tem 28 anos aproximadamente, que já entenderam essa nova dinâmica, eles ainda não compreenderam ou a gente está vivendo um conflito de gerações? Olha, o que eu noto, trabalhando dentro das empresas ou fazendo mentorias para empresários médios, pequenos ou grandes, e até nas minhas aulas lá na Fundação Getúlio Vargas, o que nós notamos é que essa geração ela tem muito mais facilidade de tratar, de trabalhar. Uma velocidade de aprendizado? Exatamente, muito maior. Isso definitivamente acontece. Só que isso não tem sido suficiente para resolver todos os problemas de liderança. Por quê? Além disso, o lado humano, eu não aprendo numa tela de computador, até aprendo alguma coisa, mas o lado humano
tem muito dessa coisa de relacionamento e isso eu não noto muita diferença entre o novo líder ou o líder já de uma geração anterior. Que, na verdade, a gestão é o grande... A gestão de pessoas também, talvez seja 90% de um grande líder está na gestão de pessoas e menos em processos. Olha, eu vou colocar uma coisa aqui que eu tinha até hesitado um pouco em falar, mas o que eu tenho notado é pegar o caso específico de um cargo de líder de vendas. Pelas pesquisas que nós temos, hoje um gestor de vendas, ele dedica 15% do tempo dele à equipe e outros 15% ao relacionamento com o cliente. Então ele ocupa, teoricamente, 30% do tempo dele com aquela atividade core, aquela atividade principal. 70% hoje ainda, o que vemos é um líder de venda trabalhando internamente dentro das organizações, fazendo 500 mil relatórios, muitas vezes relatórios que ninguém lê, e muitas vezes dedicando um tempo muito grande, Gustavo, ao jogo do poder dentro das organizações. Então, isso eu posso dizer que... É muito improdutivo, É muito né? improdutivo, definitivamente. E o que você aconselha? Me dá algumas soluções, algumas ideias que você tem tido aí e disseminado diante dos seus cursos como palestrante e como mentor. Por gentileza, gostaria que você compartilhasse isso com o nosso público. Gustavo, o que nós estamos chegando, desenhando e entrevistando várias pessoas, não só da comunidade de negócio, mas nós entrevistamos artistas, na verdade, pessoas, podemos dizer assim, do povo, mas pessoas que têm feitos notáveis dentro da sociedade como um todo. E nós notamos que essas pessoas, elas têm uma maneira diferente de agir. E daí nós extraímos algumas coisas. O que essas pessoas fazem que conseguem ter resultados importantes de forma geral? A primeira coisa que nós notamos, Gustavo, é que essas pessoas, elas estão sempre muito próximas de onde as coisas acontecem. Então, levando isso para o lado de negócio, ela está muito mais próxima ao cliente, ela está muito mais próxima ao fornecedor, ela está muito mais próxima ao concorrente, ao hater, ao influencer, ao influenciador. Essa pessoa, ela está circulando dentro dessa comunidade de negócios. Ela estaria, enquanto líder, ela tem que estar atenta a todas essas questões, ela tem que ter uma visão panorâmica, menos especializada e mais ampla do todo, né, dentro da sua organização. Você usou agora há pouco a palavra velocidade, que é uma coisa incrível. Qual a grande mudança que estamos notando na comunidade de negócio? Estamos notando também no pequeno negócio. Uma das grandes mudanças que podemos dizer que vem acontecendo, tanto na área social, mas na área de negócio também, é um aumento da velocidade. No passado, há 15, 20 anos atrás, se você era gerente de marketing de uma organização, você pensava num produto, idealizava, Gustavo, esse produto, e depois de 2 anos, esse produto estaria pronto, você lançava esse produto, tinha uma chance de sucesso enorme. Hoje, se você pensar no produto hoje, para lançar daqui a 2 anos, eu vou garantir para você que o seu produto será fracassado, porque ele já vai nascer velho, já vai nascer desatualizado. Então, a velocidade é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Isso tende a aumentar com as novas tecnologias. Mas e daí, Antônio, qual o problema da velocidade? É que velocidade, para o ser humano, ela traz também um ambiente de caos. É mais ou menos como se você, numa prova de Fórmula 1, você resolvesse não mais trocar os pneus dos carros, né? Lógico, tem piloto que é tão bom, né? Nós tivemos nosso grande Ayrton Senna, incrível, e hoje tem outros pilotos incríveis. Eles são capazes, muitas vezes, de chegar até o final, mas esse caos pode levar a explodir o pneu e aí não chegar a lugar nenhum. Então, a velocidade traz caos. Essa é a grande mensagem que eu queria deixar aqui.
Na verdade, a velocidade ela deixa as pessoas muito mais aflitas e dentro dessa aflição toda vai se contagiando, gera uma sinergia negativa e as pessoas acabam tomando decisões os pés pelas mãos. Exatamente. Seria exatamente isso. Exato. Então, eu falei agora há pouco da necessidade de estar próximo de onde as coisas acontecem. E por que que isso é importante? Por que que eu tenho que estar próximo de onde as coisas acontecem? Porque, olha que coisa curiosa, a tecnologia está nos obrigando a voltar um padrão antigo, que é ter um pouco mais de sensibilidade com relação aos negócios, ter um feeling mais acentuado. Nós teremos que aguçar a nossa intuição. Por quê? Muito provavelmente, num ambiente de altíssima velocidade, eu não consigo ter todas aquelas informações, todos aqueles testes, todas aquelas vivências. Então, eu serei obrigado a conviver com a quantidade maior de pessoas para trazer essa intuição, esse feeling, aquela coisa que você não sabe de onde que vem, mas diz assim, ó, vai que isso vai dar certo. Porque à medida que você conversa com mais interlocutores, fica muito mais fácil de você criar uma imagem daquela decisão que você vai tomar. É interessante que você tocou nesse assunto, porque recentemente entrei em contato com uma leitura que era um livro do CEO da Netshoes, que chama-se Mudar ou Morrer. Perfeito. E ele estava dizendo lá, fazendo um comparativo dessas gerações todas das empresas, que hoje nós estamos focados no cliente, é a geração do cliente. Aquela empresa que não tiver atenta à experiência do cliente, não tiver comprometida com o seu cliente, inclusive a ponto de fazer renúncias em nome de um resultado imediato e pensar no futuro, essa está fadada a um insucesso. Um bom ponto, excelente. E é por isso essa proximidade. Quando a gente está falando de estar próximo onde as coisas acontecem, definitivamente as empresas, mesmo o pequeno empresário, ele vai ter que estar muito mais atento e muito mais próximo desse cliente, que no final da história, eu costumo brincar com meus alunos na Fundação Getúlio Vargas, que nós temos que colocar o nosso cliente no centro da estratégia. Eu até brinco com eles, falo assim, olha, se alguém for religioso, antes de dormir todos os dias, não importa a sua religião, reza para o cliente ter vida longa, porque é ele que te dá o dinheiro, ele que paga seu plano de saúde, ele que paga a escola dos seus filhos, o carro que você utiliza e essas viagens maravilhosas de férias que você tem. Ou seja, o cliente tem que voltar. Exatamente. A gente tem que conquistá-lo. E não só conquistá-lo, eu acho que o maior desafio não é você fazer o cliente entrar na sua empresa, no seu negócio, no seu escritório, mas fazer com que ele volte. Manter o cliente faz parte dessa experiência. E eu gostaria, Antônio, que você compartilhasse com a gente uma experiência que você teve nessa gestão, que a gente está falando de gestão o tempo inteiro, pelo mundo. Como foi alguma experiência que você teve dessas diversidades culturais, né? Enquanto CEO da Souza Cruz pelo mundo? Então, tem uma experiência que, às vezes, as pessoas, voltando a falar sobre liderança, eu vou confessar a vocês, vaidade em algum momento, principalmente na carreira você tem. Eu trabalhava no Brasil, fui convidado para ser diretor de uma grande empresa na Rússia, e eu cheguei lá, um pacote de benefícios muito interessante, e também fui morar num lugar fantástico e comecei o meu processo de handover, o treinamento lá dentro da organização. Fui substituir um alemão que trabalhava lá nessa empresa e fizeram uma festa de despedida para o alemão e uma festa de boas-vindas para mim, né? E eu estava naquele estado muito feliz, me sentindo, na verdade, eu me sentia um rockstar. Eu sei que é até feio falar isso, mas é um sentimento genuíno e puro naquela ocasião. E no meio da festa, um dos subordinados ou um dos colaboradores desse diretor foi lá e deu um soco nele e alguns chutes no meio da festa. E aí, a verdade é o seguinte, meio que aquela vaidade que eu tinha desmoronou. O que veio na minha cabeça foi, será que eu serei o próximo? Meu Deus, E aí, teve uma investigação interna dentro da empresa, obviamente que violência não faz sentido em nenhuma circunstância,
Mas o que acontecia é o seguinte, aquele gerente dessa empresa, que era o subordinado, o colaborador dessa pessoa que eu fui substituir, ele era, claro, russo, e o diretor que estava lá, ele usava muitas vezes, mas não para agredir as pessoas, mas ele falava assim, olha, se fosse na Alemanha isso não aconteceria. Na Alemanha isso não aconteceria. E esse outro gerente nosso, ele era de uma família nacionalista, que o avô tinha defendido o czar, que os parentes no antepassado tinham defendido a Rússia contra invasões de outros países. E eles tinham esse nacionalismo, embora fosse uma pessoa extremamente educada, tinha estudado no Canadá, feito MBA em outros lugares, o nacionalismo estava dentro dele. E ele prometeu que meio que iria se vingar no dia que essa pessoa fosse embora. Logicamente que é uma coisa horrível, mas você imagina você começar a liderar uma equipe com uma situação dessa. Obviamente que buscamos o caminho de fazer isso. 2 anos depois, essa empresa foi considerada dentro do grupo o melhor resultado do mundo, mas no início foi um início bastante traumático. Eu diria que foi uma lição importante, porque lidar com as diversidades culturais é uma coisa extremamente delicada. E foi um choque, literalmente um choque cultural. E a importância desse exemplo, olha só, de como nós, enquanto líderes, estamos tratando os liderados sem ter um pouco de empatia, um pouco de percepção. Na verdade, a gente precisa de uma empatia muito mais ampla, precisa estar atento na comunicação. Você que está liderando uma equipe, liderando uma empresa, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Evidentemente, sem nenhuma pretensão de humilhar o seu colaborador, mas olha só no que levou, acabou despontando um problema colossal dentro da empresa. Isso certamente deve ter gerado uma série de despedimentos ou coisa do tipo, mas certamente mudou a rota daquela empresa e com a sua vinda, já diante desse fato, eu tenho certeza que você conduziu todos os conflitos de uma maneira muito diferente, né? E certa vez nós estávamos conversando e você me contou uma passagem muito interessante, que foi como você aprendeu inglês na marra. Você se recorda desse episódio? Que você foi internalizado dentro de um castelo? Eu na verdade é o seguinte, como várias pessoas da minha geração, eu trabalhava numa empresa multinacional, e a empresa tinha interesse de enviar algumas pessoas para trabalhar fora do país. E eu fui aprender inglês, eu já tinha adulto, né? E num determinado momento, eu escutei uma conversa dentro da organização dizendo o seguinte, que num determinado país eles iam precisar de uma pessoa, e quando eu escutei aquilo, era o meu perfil. A diferença é que eu não falava muito bem inglês. E eu fui lá no meu gestor e disse, olha, eu gostaria muito de concorrer a essa vaga. Ele perguntou para mim, você fala espanhol? Eu, não. Mas você fala inglês? Eu, muito mal. Aí eu perguntei para ele, se era mês de outubro, quando que necessita essa pessoa estar preparada para assumir? Ele dizia, olha, em janeiro, até dia 7 de janeiro eu aprendo, pode considerar. Ele falou, você aprende mesmo? Aprendo. E, na verdade, estudei profundamente, né? Tinha sábados e domingos, eu estudava 12, 14 horas por dia. A verdade é quando chegou em janeiro, se você perguntar para mim, você estava falando inglês? A resposta é não. Mas eu fui assim mesmo. E a verdade é que quando você coloca o entusiasmo e a vontade mesmo de fazer as coisas, isso facilita. Eu cheguei no país, lógico, eu virei motivo de milhares de piadas, mas eu conhecia a parte técnica. E também as pessoas viam a minha força de vontade, a minha garra de fazer aquilo. E, na verdade, um mês depois, eu conseguia comunicar de alguma maneira com as pessoas, as piadinhas continuaram, mas eu me divertia com aquele tipo de coisa, mais ou menos como o técnico de futebol, que tem centenas de piadas com relação a ele. Mas a verdade é que a coisa funcionou e depois de 2 anos eu virei lá nessa empresa um grande case de sucesso e não só
para os colegas que trabalhavam lá, mas muitas vezes a pessoa fazia questão, eu queria te apresentar meu filho, conversa um pouco com ele para mostrar um pouco mais essa garra. Então, a mensagem que tem nesse ponto é o seguinte, pessoas completas, absolutamente completas, até hoje não conheci nenhuma. Né? Então, as pessoas têm necessidades de desenvolver, de aprender, mas muitas vezes você tem uma certa deficiência ou uma necessidade que pode ser cobertas com outras. No meu caso, eu cobri a deficiência de comunicação em inglês com garra, com vontade, com gesto e muito mais com atitude. Isso acontece em várias áreas de negócio. E em qualquer idade também, né, Antônio? Em qualquer idade, porque definitivamente. Esse desafio, na verdade, foi um dos desafios inúmeros que você teve, né? E a importância da gente ser, como Cortella diz, que nós somos a versão melhorada todos os dias daquilo que nós éramos. Isso. E, sem dúvida, você se desafiou a galgar este lugar e para isso precisava de algum esforço. E falando de esforço, eu acho que isso é muito importante. Garra, esforço, é uma coisa que as pessoas dessa nova geração, não sei, gostaria que você também, a gente entrasse nesse tema tão delicado. Nós tínhamos uma percepção de esforço lá atrás, de que nós precisávamos fazer muito mais para atingir esses resultados. Hoje eu percebo que a geração mais jovem, como ela tem acesso às necessidades básicas, a gente pode até citar aqui a pirâmide de Maslow, claro, porque nós estávamos correndo atrás, há décadas atrás, das necessidades básicas, né? Alimentação, segurança, essas coisas. Hoje a gente já está conseguindo atingir alguns outros ideais que as pessoas se sintam mais felizes. Eu acho que isso é um ponto relevante. Eu preciso fazer aquilo que é não necessário, mas aquilo que me dá prazer, aquilo que me faz feliz. Então isso significa que nós estamos numa evolução humana em todos os aspectos. E eu vejo que essa questão de garra e de esforço tem tido um impacto substancial. Ou seja, aquele momento onde você estudava 12, 14, 15 horas por dia, internado dentro do castelo, onde tinham os professores, ou você aprende inglês ou não, eu acho que as pessoas estão tão dispersas diante a gente estava falando de WhatsApp, uma série de coisas, até a questão de concentração tem tido uma certa dificuldade. O que você acha disso? Então, Gustavo, nós começamos nossa conversa dizendo dessa coisa da velocidade caos. Né? Então, você imagina que o ambiente interno dentro das organizações, vamos chamar isso de um pouco mais sofrido. Né? Então, o que nós estamos notando hoje é que tem mesmo essa diferença que você está colocando, mas tem um outro lado muito interessante, que é o seguinte, as pessoas que conseguem continuar com esse enorme esforço na direção dos seus objetivos, são essas pessoas que têm um casamento de propósito entre a vida deles e a empresa ou o negócio que ele está gerindo ou o negócio que ele está trabalhando. Então, o que notamos é o seguinte, quando a pessoa tem uma unidade de propósito, que é o propósito dele, pessoal, com o propósito da empresa, quando nós temos um amalgamento, um casamento disso, essa pessoa, ela tem um nível de esforço, um nível de concentração, um nível de vontade, de dedicação extremamente grande. Agora, quando essa pessoa vai trabalhar num negócio, ou vai trabalhar numa empresa, ou até tem o seu negócio próprio, que ele vê que o propósito de vida que ele tem não casa com aquele negócio que ele está gerindo, no mundo moderno hoje, eu diria que a possibilidade dele se concentrar, ela é muito baixa. Essa pessoa vai ser sempre um profissional distraído dentro daquilo que ele vai fazendo e está fadado a não ter sucesso. Agora, por outro lado, se tiver um casamento de propósito, essa pessoa vai até o fim e essa pessoa consegue se superar e trazer esse resultado para ele e, obviamente, para a organização. Muitas vezes existe um conflito interno do executivo ou do próprio empresário. E você ajuda ele nessa condução? Como que funciona essa mentoria? Conta um pouco para nós.
Então, a mentoria, da maneira que eu estudei coach lá na Alemanha, no instituto chamado Moore Institute na Alemanha, e o conceito que nós aprendemos ou desenvolvemos lá é um conceito de coach muito mais humanista. O que é o coach humanista? É aonde o que nós ajudamos nessa atividade, o coach ou mentor, ou mentorando, é que essa pessoa chega aonde ele deseja chegar. Então, o trabalho que a gente faz é, primeiro, ajudar essa pessoa a ter um norte, a ter um propósito. E ele tendo propósito, e aí nós, nas sessões que realizamos, vamos trabalhando com essa pessoa de maneira que ele consiga, não nós damos a solução, mas que ele encontre as soluções de maneira que ele consiga definitivamente chegar nesse local ou nesse lugar que ele sonha ou que ele imaginou chegar. E, na verdade, ele tende, você vai eliminando os conflitos que ele tem entre a expectativa e a realidade. Ou seja, se ele deseja atingir esses objetivos, você vai construir junto com ele essa jornada, esses steps, essas escadas para que ele atinja esse objetivo. Seria exatamente isso, exatamente. Então, hoje o que eu noto, muitas vezes, até que esse mundo da velocidade e caos leva uma certa angústia para dentro das pessoas. Você pergunta para a pessoa, onde você quer estar, como você quer estar daqui a 10 anos, 15 anos, tem muitas pessoas com dificuldade de enxergar isso. Muitas vezes empresários extremamente bem-sucedidos nos seus negócios, negócios que estão faturando muito bem ou tendo lucros fantásticos. Estariam infelizes. Mas a vida dele, ele não está legal, tem um certo descasamento com a empresa. Então, o trabalho que a gente faz é justamente ajudar essa pessoa... Realinhar. Exatamente. Nesse realinhamento. Exatamente. É ter esse realinhamento, boa palavra, é isso mesmo. E, sobretudo, como que ele vai se comportar, a comunicação dele teria que estar reorganizada para que ele pudesse se manifestar e ser mais produtivo em relação aos seus liderados, aos seus colaboradores? O ponto que a gente toca é com colaboradores, mas também muito importante que essa pessoa esteja com a vida social dela, com a vida familiar também organizada. Sim. Porque muitas vezes tem empresários que dedicam 15, 16, 17 horas por dia para a empresa vai muito bem, mas ele está infeliz porque a parte social dele, e até muitas vezes a parte religiosa, se a pessoa é religiosa, ou a parte familiar, não está fazendo sentido todo o esforço que ele está dedicando. E aí a pessoa, embora tenha muita felicidade com o resultado da empresa, do negócio, ele está extremamente infeliz com as outras coisas que compõem a vida humana, se podemos dizer assim. Tem uma pesquisa que a partir dos $30 mil, acredito que não faz nenhum tipo de diferença em termos de sucesso ou de felicidade para o empresário. Isso é um estudo mundial a respeito disso, né? Só passam a ser números. Não tem dúvida. A pessoa não precisa, não tem mais aquilo que a gente falou da própria pirâmide de necessidades. É verdade, né? É verdade. Bom, Antônio, eu queria que você agora pudesse deixar para o pessoal aí de casa todos os seus contatos, né? Deixasse uma maneira desse pessoal se comunicar com você, acessasse os seus vídeos, que certamente tem todo esse conteúdo de uma vida inteira de experiência nesse ramo de administração, de gestão e de mentoria. Eu não tenho dúvida de que esse papo tem sido enriquecedor, como é o nosso propósito aqui do nosso programa, e foi um papo muito agradável. Por favor, deixe seus contatos para o pessoal. Claro, claro. Então, você pode me encontrar na internet, o www.antoniocp.com.br, também no Facebook, Antônio CP Protagonista. Pode encontrar também meus vídeos no YouTube. Toda semana eu tenho um vídeo novo falando sobre liderança e protagonismo. E lá tem meus contatos, telefones, e será um prazer ter esse contato com vocês. Muito obrigado mais uma vez, Antônio. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Um forte abraço.